Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao canal Visitantes Fatos e Relatos. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Marcelo Chaves e vamos aí com mais um vídeo no blog Aliens das Antigas Civilizações. Dando sequência aí no quadro As Perguntas Mais Importantes da Ufologia, hoje nós vamos analisar aí conspirações, magia, ciência, relatos de pessoas que passaram por experiências e também registros governamentais para tentar responder esta pergunta. A pergunta que eu considero também ser muito importante: por que eles vieram? Por que estes seres alienígenas milenares, tão poderosos, tão avançados tecnologicamente, vieram no nosso planeta a algum ponto aí no tempo e com certeza continuam vindo também, segundo muitos avistamentos e também relatos de pessoas aí que tiveram experiências. Ah, eu estava pensando nessa pergunta, eu estava realmente analisando isso aí profundamente e eu acredito que existem algumas perguntas, ah, alguns pontos mais importantes para responder essa pergunta. Nós vamos falar sobre esses pontos aqui daqui a pouquinho. Por que eles vieram? Eles vieram para explorar o planeta Terra e também para desenvolver a raça humana. Eu acho que essa é uma das respostas para essa pergunta, que é bem coerente, que faz bastante lógica, ah, pelos achados arqueológicos que foram encontrados aí e também pelo ponto de vista de uma parte da comunidade científica sobre esses achados arqueológicos. Provas. A ufologia, ela sempre está buscando provas, ela sempre está buscando materiais concretos para apoiar uma teoria. Então, a gente vê muito vídeo, a gente vê muitas fotos, a gente vê muitos relatos na internet. E um ufólogo experiente, a mentalidade dele é: você nunca pega um material e já de cara você descarta, fala, isso aqui é fake, isso aqui não é, isso aqui tá esquisito, isso aqui não parece, antes de analisar. Então, todo ufólogo de peso, pessoas aí sérias na área da ufologia, eles sempre analisam todos os materiais que aparecem, que ele tem acesso, e ele sempre procura fontes, provas para abater ou para verificar este material. Então, mais ou menos aí 4.000, 6.000 anos atrás, na região do Iraque, existia uma civilização que se chamava a civilização Suméria, uma civilização considerada muito mais avançada aí, pela época que ela existiu. E essa civilização, eles escreveram, eles engravaram em tabletes de argila. Eu falei sobre isso no vídeo passado da saga dos Anunnaki, mas eu vou fazer só um resumo aqui para você entender, quem não assistiu o vídeo anterior, e para também apoiar essa resposta para essa pergunta. Então, o que acontece? Eles confeccionaram esses tabletes em argila, contando a saga de deuses que vieram de outro planeta, chamados Anunnaki. Estes deuses alienígenas chegaram em nosso planeta há 450.000 anos atrás, numa grande frota expedicionária, para extrair ouro e levar para o planeta deles aí, Nibiru. Eles então ergueram uma civilização aqui na Terra e milhares de anos depois eles fundiram o DNA alienígena deles com o DNA do primata que vivia aqui na Terra, assim criando o Homo sapiens, depois de uma certa evolução aí nessas experiências. Os tabletes sumérios, eles estão guardados aí em diversos museus ao redor do mundo, tanto como muitos artefatos encontrados aí na época que verificam a história dos deuses alienígenas. Então, mais uma prova
concreta os tabletes sumérios, os artefatos que foram encontrados aí nos sites, que provam que essa civilização suméria era muito superior à época, 4.000 a 6.000 anos antes de Cristo. Tinham aí tecnologia muito avançada para essa época. E também os seus registros, os tabletes, contam a história desses deuses alienígenas. Que eu acredito que o povo daquela época não iria fazer um registro tão amplo, tão largo, de uma coisa que não existiu. Então, por que eles vieram? Eles vieram para colonizar o nosso planeta, para explorar o nosso planeta e também para popular o nosso planeta e talvez outros planetas lá fora também. Agora, olha que interessante como é que a ciência ela entra nessa história aí para comprovar esses dados geológicos. Bom, um grupo de cientistas, eles realmente acreditam que a raça humana ela foi projetada por seres alienígenas superiores com a finalidade de armazenar informações do nosso DNA ou simplesmente popular o planeta Terra. Bom, esse grupo de cientistas, eles criaram um projeto chamado Genoma Humano, que teria a finalidade de mapear o DNA humano. Então eles trabalharam nesse projeto aí por muito tempo e conseguiram mapear apenas 3% do DNA humano. Ou seja, 97% desse mapeamento não trouxe nenhum resultado. Eles não conseguiram descobrir o que significa os outros 97% da sequência de DNA do ser humano. Então eles acreditam que esse grande número aí, esses 97%, seriam de origem alienígena. Agora imagina o que está armazenado, qual tipo de informação armazenada no resto do nosso DNA, o que a comunidade científica toma aí como inútil, mas não é. É coisa que ainda a gente não sabe, os cientistas não sabem, não foi ainda decodificado, que um dia, talvez, quando a gente aprender mais sobre o nosso DNA e entender que essa parte ela não veio daqui, é uma parte alienígena, e a gente começar a buscar a resposta para esses outros 97%, quem sabe o que pode se passar com a raça humana em questão de evolução. Porque existem informações aí armazenadas no nosso DNA. Os cientistas, eles também afirmam que esse grande boom na evolução humana que ocorreu aí há bilhões de anos atrás é um sinal que alguma coisa aconteceu num nível elevado aqui para nós e que nós desconhecemos, nós não fazemos ideia do que passou, e que esse código matemático aí no nosso DNA não pode explicar a evolução humana, não tem explicação. O código que eles conseguiram mapear não tem uma resposta de como o ser humano evoluiu tão rápido, num período de tempo tão curto, da forma que ele evoluiu. Bom, cedo ou tarde, nós temos que aceitar que toda a vida na Terra ela possui esse código genético aí dos nossos primos alienígenas, e que a evolução do homem não é aquilo que a gente pensa, que tem muito mais coisas aí por detrás da evolução do Homo sapiens no planeta Terra. Eles coagitam também que essa mensagem foi implantada no nosso DNA para que ela possa ser revisitada por esses seres que fizeram isso no futuro. Porém, a razão ela é desconhecida. Por que eles fizeram isso? Porque eles armazenaram informações do nosso DNA que possivelmente eles vão querer no futuro reacessar isso aí por alguma finalidade que nós ainda desconhecemos. Nós vamos ter que esperar, aguardar aí para ver quando eles regressarem no dia do grande evento, que será, eu acredito, mais um mistério que vai ser revelado. Porque esse código, quando ele é fixado
no nosso DNA, ele permanece aí por muito tempo sem nenhuma modificação. Então isso aí já é comprovado e é informação que pertence a outra raça que nós não fazemos ideia. O que esses 97% do nosso DNA significa, quer dizer aí em termos de informação armazenada. Na verdade, uma vez que esses genomos eles são pré-escritos, reescritos na verdade propriamente, esse código ele permanece por muito tempo, ele permanece aí congelado nas células e na verdade é considerado, como eu disse, uma das formas, uma das construções mais duráveis de armazenamento conhecida pelo homem. É uma coisa muito interessante. Então todos vocês aí viram a arqueologia com os tabletes sumérios, os artefatos, as coisas que foram encontradas aí na civilização suméria como prova relacionada com a ciência, com o projeto Genoma aí, afirmando que existe uma modificação no nosso DNA inexplicável para a ciência. Então já estão abrindo a cabeça e a mente que essa modificação veio de fora, de seres superiores, é uma prova e também uma resposta para a pergunta por que eles vieram. Bom, uma outra resposta para essa pergunta, por que eles vieram, que eu acredito também ser muito importante, que faz sentido aí, é coerente com a pergunta dentro dessas análises aí que eu fiz, seria que eles vieram para constituir civilizações alienígenas no planeta Terra. Existem várias teorias de conspiração a respeito de uma raça bem falada em ufologia, que são os reptilianos, uma raça que vem da constelação de Draco, que eles estão infiltrados entre nós, dentro do mais alto escalão aí dos governos, principalmente do governo americano. Bom, existe a teoria que os reptilianos eles se desenvolveram aqui na Terra. Eu não vou entrar muito a fundo a respeito dessa raça, porque eu quero fazer isso, mas eu quero fazer num vídeo separado só para falar sobre os reptilianos. Mas eles acreditam que eles se desenvolveram aqui na Terra, alcançaram a tecnologia para viagens espaciais, saíram do nosso planeta e regressaram milhares de anos depois. Eles regressaram aí na mesma época da civilização suméria, que seriam 4.000 a 6.000 anos atrás, antes de Cristo, e estabeleceram civilizações aqui no nosso planeta, infiltrando-se entre o povo humano, principalmente entre grupos de poder, de dinheiro, pessoas que têm muito aí poder, a elite, o cabal, vamos pôr assim. Um dos objetivos dos reptilianos é a conquista do planeta Terra. Eles não são uma raça amigáveis, eles realmente têm essa agenda ambiciosa de dominar o planeta Terra um dia. Eles podem mudar de forma, eles têm esse poder e também o poder de telepatia. São seres avançados, muito mais avançados do que nós, porque existem há milhares de anos antes da raça humana. E também é sabido que os reptilianos são os fundadores das ordens, das sociedades secretas mais importantes aí da Terra, como, por exemplo, os Illuminati. Os Illuminati são um grupo de pessoas com poder, pessoas famosas, famílias muito poderosas que realmente dominam o planeta Terra por detrás da cortina, como os Rockefeller, como outras famílias aí muito, muito poderosas. Então eles assumem essa forma humana e eles infiltraram e criaram essas sociedades secretas, aonde eles constantemente recrutam pessoas
que estão chegando aí no cenário político, no cenário social, pessoas de peso, pessoas importantes, pessoas que realmente podem ajudá-los a conduzir a massa, a população da forma que eles querem, até chegar no objetivo que eles querem, que seria dominar o planeta Terra. Não só os reptilianos, mas também outras raças são conhecidas aí por terem civilizações no planeta Terra, as civilizações subaquáticas, no fundo do oceano, lugares onde que o homem nunca chegou, civilizações abaixo da Terra, em cavernas, em uma civilização inteira construída aí no subsolo. Acredita-se também que civilizações muito superiores, como os sirianos e os pleiadianos, aos nórdicos, eles também podem estar aqui infiltrados entre nós. Existem até fotos que ainda não foi descoberta a veracidade, não foi totalmente comprovado cientificamente que são fotos legítimas, mas muito fortes aí, que apontam para esses seres do mais alto nível espiritual, assumindo a forma humana e vivendo no meio da gente aqui. A civilização perdida de Atlântida, se acredita que essa civilização era uma civilização populada tanto por humanos como seres extraterrestres conjuntamente, e se cogita que os pleiadianos eram os habitantes da civilização da Atlântida, e a civilização de Lemúria também, juntamente aí com a civilização de Atlântida. Civilizações antigas que existiram no nosso planeta, que indicam a influência de alienígenas no seu desenvolvimento. Não só essas civilizações, mas segundo achados arqueológicos em continentes diferentes como África, Ásia, América do Sul, América Central, indicam a existência de civilizações muito avançadas, até mesmo civilizações alienígenas, em vários períodos diferentes de tempo aí no nosso planeta. Um dos fatores mais importantes que eu considero que levaram estes seres alienígenas a visitarem o nosso planeta Terra seria as abduções. Para você que está aí num canal ufológico, você sabe o que é uma abdução, e existem vários tipos diferentes de abduções, cada uma com suas próprias características. E milhares de pessoas são abduzidas anualmente no planeta Terra. E dentro dessas pessoas que são abduzidas, existe um grupo pequeno, na faixa aí de entre 20 a 25% dessas pessoas que lembram o que aconteceu com elas nesse tempo aí que elas foram abduzidas. O restante, eles ou não lembram, ou eles têm essa relutância de expor essa situação que eles viveram, até mesmo por medo de discriminação, por medo de serem taxados aí como loucos, como estarem usando drogas, que estariam aí viajando, tendo alucinações. Então existe esse medo natural em algumas pessoas desse grupo de abduzidos em expor essas experiências. Bom, essas pessoas abduzidas que retornaram e se lembram desse processo de abdução, elas relataram que elas passaram aí por abusos físicos, a serem forçadas a participarem de programas de reprodução, experimentos físicos como implantes, como transplantes. E muitas dessas pessoas, quando regressam no planeta Terra, elas apresentam marcas no corpo de coisas que foram feitas aí com elas, às vezes cortes, às vezes cicatrizes, queimaduras, e algumas vezes também elas vêm aí machucadas, provando que elas passaram por uma abdução agressiva, um abuso aí severo dessas raças abdutoras aí.
Bom, tem um relato que uma teoria de conspiração, para ser mais exato, de que o governo americano eles têm um pacto com raças alienígenas que permitem essas raças virem aqui no planeta Terra e abduzirem humanos em troca de tecnologia alienígena. Porém, o requisito desse pacto é que essas pessoas não sejam machucadas e que sejam regressadas ao planeta depois do que eles tiverem que fazer com elas aí. O que nem sempre acontece, porque, como toda raça, existem variações de personalidade, existem seres de uma mesma raça que seguem mais as regras, que fazem o que eles são supostos fazerem, e outros que são mais independentes, que são mais agressivos, que seguem mais um instinto pessoal deles com a vítima, vamos pôr assim, da abdução. Esses seriam os casos mais extremos. É sabido que a maior parte das abduções são feitas pelos Greys, mas não todas elas. Algumas abduções são feitas por outras raças, como os reptilianos, como os pleiadianos, os sirianos, que no caso aí seriam não os reptilianos, porém os sirianos e os pleiadianos seriam raças mais superiores e seriam casos de abduções um pouco diferentes, que nós vamos citar aí no final do vídeo. Existem relatos, existem aí materiais governamentais falando de raças e também da quantidade de pessoas abduzidas por cada raça, uma estimativa de quantidade. E existem raças que realmente abduziram muitas pessoas. Os Greys, acredito, seja o número 1. Existe essa teoria sobre os Greys, que na verdade são duas teorias, que eles raptam, eles abduzem pessoas aqui na Terra, seguindo ordens de uma raça superior, que eles são aí serviçais, que eles estão sendo comandados por essa raça superior. Porém, existe uma outra teoria também, que eles fazem essas abduções de forma independente, porque se acredita que a genética Grey não é uma genética perfeita, que apesar deles serem mais evoluídos do que os humanos, eles possuem uma genética deficiente e que eles precisam coletar tecidos humanos e DNA humano para fundirem com os seus próprios em ordem de perpetuar a existência da raça, até mesmo uma questão de sobrevivência. São duas teorias diferentes, talvez as duas existem, talvez uma é correta, a outra não, mas eu acredito que as duas seriam. Eu estou mais inclinado a acreditar que as duas são aceitas aí, porque grupos diferentes da ufologia defendem praticamente essas duas teorias como as principais características aí da raça Grey em relação às abduções que eles fazem aqui no planeta Terra. Segundo o relato dessas pessoas abduzidas, dando razões para esses experimentos científicos, seriam estudos. Primeiramente, existem abduções que eu acredito que seriam os casos mais suaves aí, do aspecto de uma abdução. Eles estudam a pessoa abduzida através de vários testes científicos para ver a reação, para ver o desenvolvimento dessa pessoa. Coleta de materiais genéticos e biológicos, como eu disse. Também acompanhamento de registro genético familiar, que é uma coisa muito comum. Se acredita que as raças que abduzem certas pessoas, elas às vezes acompanham a família dessa pessoa por gerações e gerações. Então é muito comum às vezes você ouvir um relato de uma pessoa falando que o meu bisavô passou por esse tipo de experiência e também meu pai, e agora está começando a acontecer coisas estranhas comigo. Então, seguramente isso aí é uma raça alienígena seguindo o desenvolvimento dessa família. Eles também mantêm e desenvolvem esse programa de hibridação, que seria um cruzamento entre raças, com a finalidade de criar um ser híbrido.
A observação da resposta materna humana também é uma outra razão que eles abduzem, nesse caso aí seria a mulher. Tem casos de que pessoas foram abduzidas, mulheres foram abduzidas e quando regressaram no planeta, elas estavam grávidas, foram inseminadas. E também, às vezes, já estavam grávidas, foram abduzidas, então eles fazem esse acompanhamento materno, o que, o que eu acredito seria mais ou menos uma, uh, uma observação do desenvolvimento da raça humana dentro do útero do ser que vai gerar esse ser humano. Também existem observações e respostas aos estímulos mentais e emocionais, neurológicos e emocionais. Acredito que é muito importante para eles também esse acompanhamento, desenvolvimento mental do ser humano. Eles querem ver sobre aí alguns testes que eles efetuam, como é que a raça humana reage e como é que ela desenvolve nesse ambiente que eles são levados. Comunicação, indução do medo, que também é uma teoria muito interessante, que muitas raças, principalmente os reptilianos, abduzem seres humanos para implantar o medo, o que eu acredito que são os casos mais extremos aí de abduções. Fazer a pessoa passar aí por um filme de terror enquanto estiver aí com eles no planeta deles, para quando eles regressarem, eles terem esse sentimento de medo, esse sentimento negativo. Então, vários casos que acontecem dessa forma, eles eventualmente vão se expandir, eles vão se espalhar na civilização do planeta que essas pessoas são subjetas a esse tipo de abdução. Uma outra forma de abdução seria para escravidão. Acredita-se que as raças Grey e Reptiliana possuem escravos humanos nos seus planetas de origem. Bom, a escravidão era uma forma de se obter aí uma reserva ilimitada de serviçais e também de cobaias para suprir as necessidades dessas raças. E podem ser aí aplicadas na área social, na área da engenharia e também na área científica. Uma outra forma de abdução que eu acredito também que acontece muito seria a abdução para coletar componentes no corpo humano. Seria possível que essas raças alienígenas abduzissem pessoas para extrair componentes orgânicos nos corpos delas para alguma finalidade aí na raça alienígena, talvez alguma coisa que exista no nosso corpo humano que teria uso para eles na área científica, na área biológica, na área médica, enfim, em alguma coisa que seria importante o uso dessa substância biológica no nosso corpo para eles. Bom, eu acredito que sim, e eu acredito que teoricamente nosso corpo teria duas coisas aí que seriam de extremo valor para uma raça alienígena. Esses dois componentes biológicos seriam o líquido cérebro espinhal e a glândula pineal, que eu acredito interessaria bastante os alienígenas. O líquido cérebro espinhal ele é localizado na nossa medula espinhal e também no cerebelo, e ele possui propriedades aí para proteger o sistema nervoso e também proteger o nosso cérebro de choques que podem ocorrer aí com ele, que pode machucar o nosso cérebro. Bom, ele é muito cogitado na magia, ele é falado em alguns livros de magia, e principalmente no livro considerado o livro da morte, o Necronomicon. O Necronomicon é o livro mais perigoso e mais proibido da humanidade. Supostamente foi escrito aí por uma raça alienígena
muito antiga, que é chamado os superiores, seriam os The Old Ones, The Great Old Ones em inglês, que traduzindo seriam os antigos magníficos. Então, esses seres, tem gravuras aí desses seres no Necronomicon. Esse livro ele foi escrito pelo autor Lovecraft. É considerado uma obra de ficção, porém existem algumas referências aí na literatura, até mesmo no jornalismo, que esse livro é real, que esse livro foi dado para esse escritor por esses seres antigos, desses alienígenas, e ele publicou esse livro como uma obra de ficção. Porém, se acredita que ele possui o original do Necronomicon, que veio aí, as escrituras originais do Necronomicon, que veio desses seres antigos. Bom, o Necronômico ele é um livro muito estranho. Ele possui fórmulas aí de encantamentos voltados para diversos rituais mágicos macabros, e, como já disse, ele é considerado o livro mais perigoso da humanidade, porque se acredita que uma vez aberto e lido, a pessoa se torna escrava do livro. Bom, existe uma forma no livro que se presume trazer os mortos à vida, como também outras fórmulas aí, muito sinistras. Porém, nessa fórmula especificamente, o livro cita o líquido cérebro espinhal. Seria um dos componentes aí da fórmula para trazer os mortos à vida. Então você vê, o líquido cérebro espinhal ele tem uma propriedade protetora do nosso sistema e também uma propriedade de trazer os mortos à vida, de ressuscitar pessoas mortas, segundo o livro Necronomicon. Será que existem propriedades aí no líquido cérebro espinhal que a ciência desconhece e que talvez os alienígenas sabem e usam isso nas suas vidas aí, nos seus planetas? Bom, eu acredito que sim. E também outras fórmulas que existem no livro que usa esse mesmo líquido aí que é encontrado no nosso corpo. Bom, tirando base pelas informações científicas e sobrenaturais a respeito desse líquido, eu tiro essa conclusão que talvez ele possua esse poder de cura e também um poder protetor de organismos biológicos que nós atualmente desconhecemos. O outro componente seria a glândula pineal, que eu acredito traria muito interesse aí dessas raças alienígenas que vêm aqui abduzir pessoas para extrair esses componentes biológicos do nosso corpo. A glândula pineal é uma glândula bem pequena que fica aí no centro do nosso cérebro, do tamanho de uma ervilha e também na forma de uma pinha, por isso que vem o nome glândula pineal. Ela é considerada o terceiro olho, por possuir aí as mesmas estruturas básicas dos nossos órgãos visuais, porém ela é uma glândula. Ela cria aí componentes químicos para balancear o sono, e acredita-se também que ela é um potente receptor de informações relacionadas à intuição, à espiritualidade e à percepção de acontecimentos sutis também. Ela está relacionada à física e aos fenômenos paranormais, tanto que muitos grupos paranormais, grupos esotéricos, espiritualistas e até mesmo os grupos ufológicos, eles estudam essa glândula exatamente por causa dessas propriedades que ela possui. Eles acreditam que ela é um terceiro olho, que ela abre janelas para um outro nível de existência, em outras dimensões, níveis diferentes de energia, receptora de energia. Então é provado cientificamente que ela é um órgão receptor, que ela tem essa propriedade de
captar radiações eletromagnéticas do Sol, da Lua, e tem outras funções também. Bom, uma coisa interessante a respeito dessa glândula, foram encontrados minerais de apatita na constituição da glândula. Esses minerais são encontrados aí na natureza em forma aí de pedras brilhantes. Porém, olha que interessante, encontra-se minerais aí na constituição de uma glândula que está dentro do nosso cérebro, o mesmo encontrado na natureza. Bom, ela tem propriedades realmente fantásticas, muito cogitada nessas comunidades que eu citei. E o mais interessante é que os Anunnaki, seres alienígenas milenares, muito antigos, foram desenhados aí pelos sumérios segurando essa glândula nessa posição, na altura mais ou menos aí da cabeça, indicando que eles naquela época, na civilização suméria, quando eles vieram aqui no planeta, na verdade vieram muito antes, porém os sumérios retrataram essa história dele, a saga deles. Eles já sabiam da importância dessa glândula. E não só isso como prova, mas também alguns grupos da nossa sociedade hoje em dia, a igreja, por exemplo, grupos muito importantes aí, religiosos e até mesmo políticos, eles usam essa glândula como um sinal de poder e espiritualidade. A gente estava falando aí sobre o Cabal, sobre a elite, que com certeza possuem mais informações aí a respeito de coisas que o resto da população não faz ideia. Então eu acredito que eles sabem a respeito dessa glândula, talvez alguma informação aí oculta que nós ainda não sabemos. Por isso ela é tão assim mostrada, tão ostentada. Eles põem aí no topo desses cajados, em bastões, em figuras. Enfim, você pode ver ela em muitos lugares aí. Bom, eu acredito que essas duas coisas aí podem ser usadas pelos seres alienígenas, retiradas dos nossos corpos e usadas por eles nos fins que eles acham importante aí. Um dos motivos que eu acredito que os seres alienígenas têm vindo no nosso planeta seria para criar bases e também pontos de abastecimento. Esses seres, eles viajam por longo tempo e é lógico pensar que em algum ponto dessas viagens tão distantes eles precisam pousar suas naves em ordem de reenergizá-las e também mantê-las. Acredito também que eles devem coletar materiais aí no planeta que eles necessitariam nessas viagens aí intergalácticas que eles fazem. Bom, aqui no planeta Terra existem muitos lugares interessantes, alguns sites aí arqueológicos antigos que indicam que essas naves, esses seres alienígenas vieram no nosso planeta e usaram estes sites aí como bases. Por exemplo, o Ziggurat de Ur, no Iraque, um lugar muito interessante, que foram construídos aí pelo Sumério, no sul do Iraque. Esse local ele é muito interessante porque até hoje ele permanece o lugar mais seguro aí para saída e aterrissagem de aeronaves, por causa das condições favoráveis do clima do local. Então os sumérios sabiam disso e eles construíram esse prédio enorme, essa construção enorme, exatamente para receberem naves alienígenas que vinham no nosso planeta naquela época. Outros lugares também, como o Sacsayhuaman, no Peru, que é localizada em Cusco, é uma fortaleza e também um templo, e esse lugar foi a capital do Império Inca no passado. Bom, a evidência é clara que a tecnologia usada para a construção deste site não existia naquela época e que tecnologia alienígena foi usada aí para confeccionar, transportar e também empilhar essas pedras massivas
de uma forma tão perfeita sem uso de cimento. Eles puseram essas pedras encaixadas, uma no topo da outra, ah, com juntas que não entra nenhuma folha de papel, uma coisa assim perfeita, cortes perfeitos. Outro local também seria o Nazca Lines, no Peru, que muitos de vocês já viram aí. O Nazca Lines é um lugar muito intrigante por causa dessas linhas aí que foram construídas, que foram feitas no solo. Ele é localizado aí no sul do Peru, e essas linhas elas cobrem aí mais ou menos 170 metros quadrados de território. É uma área gigantesca com linhas paralelas e também desenhos aí. São mais de 1000 desenhos encontrados aí no Planalto de Nazca, e eles só podem ser vistos do céu. É uma coisa que o interessante disso aí é que eles fizeram essas linhas, porém para serem observadas no céu há milhares de anos atrás. Então já existiam objetos voadores naquela época e com certeza eram alienígenas. Bom, essas linhas elas representam animais, pessoas, objetos, e até hoje os geólogos eles não sabem a finalidade dessas linhas terem sido feitas. Mas alguns ufólogos eles acreditam que elas servem aí como referências visuais para naves alienígenas, o que faz bastante sentido. As pirâmides do Egito a gente nem precisa mencionar muito porque todo mundo conhece, porém muitos acreditam aí que as pirâmides do Egito seriam um sistema criador de energia de alta frequência para muitos propósitos, inclusive para reenergizar aí as naves alienígenas. Recentemente vocês viram aí na internet Elon Musk do SpaceX. Ele afirmou que as pirâmides foram construídas por extraterrestres e que eles usavam elas para coletar energia do planeta, obviamente para suas espaçonaves. Foi o que esse visionário aí do projeto espacial afirmou na internet. Criou muita polêmica, até porque os governantes do Egito aí contestaram, falaram que essas pirâmides foram construídas pelo homem, que teriam provas, mas você sabe, eles não vão pôr a verdade lá fora assim tão fácil. E Elon Musk é uma pessoa séria, é um empresário, é um visionário, e ele afirmou isso aí na internet. A Stonehenge, na Inglaterra, seria um outro site anciente, aí 3.000 anos antes de Cristo, um site muito antigo. E historiadores e arqueólogos eles têm imaginado aí por anos como que esse movimento pré-histórico de 3.000 anos foi construído sem auxílio e nenhum conhecimento avançado de engenharia ou ferramentas. Aí vocês vê o que é interessante nesse aspecto aí de Stonehenge. 3.000 anos atrás foram construídos sem ferramentas avançadas, sem tecnologia avançada e de uma forma aí tão sublime. Eric von Däniken, ele acredita que esse círculo de pedras... Däniken, você sabe, é um escritor e ufólogo muito famoso. Todo mundo que conhece de ufologia sabe sobre Van Däniken. Ele acredita que esse círculo de pedras servia como um ponto de aterrissagem de naves e também como observatório para as atividades extraterrestres no espaço. Teotihuacan, no México, um outro site muito interessante. Ele foi uma das maiores cidades do mundo antigo, com mais de 150 mil habitantes no auge aí da sua civilização, e é uma das construções mais incríveis na América, comparando, e aonde foram encontradas aí evidências que os construtores possuíam um conhecimento incrível em matemática, geologia, astronomia e engenharia para aquela época. Conhecimentos que não pode ser explicado pela ciência, pela data que foram feitas essas construções. Então, isso pira a cabeça dos cientistas. Uma outra curiosidade a respeito de Teotihuacan seriam as 3 pirâmides que se alinham perfeitamente com a constelação de Orion.
a pirâmide do Sol, a pirâmide da Lua e a pirâmide de Quetzalcoatl, elas são alinhadas de uma forma que se assemelham à constelação de Órion, de uma forma aí perfeita, e que também é um enigma para os cientistas. O conhecimento aí astronômico dessa raça, e também as proporções geométricas, as distâncias que essas pirâmides foram construídas, é um alinhamento perfeito com essa constelação, o que indica que havia uma conexão aí também com os seres alienígenas. Bom, existem outros sites também, como Pumaponcon, na Bolívia, a Ilha de Páscoa aí no Chile também, com essas cabeças enormes de pedras moá. Enfim, são sites que possivelmente foram bases alienígenas aqui no planeta Terra. E existem aí teorias que os alienígenas também possuem bases em lugares remotos e que o homem não pode acessar, como bases na Antártica, subaquáticas e também bases no subsolo do planeta Terra também. Então isso seria um outro motivo, eu acredito, que esses seres vieram aqui para criar essas bases e também postos de abastecimento, postos de manutenção para suas espaçonaves, e vão continuar vindo com esse objetivo aí, porque eles estão sempre viajando aí, viagens muito longas, então eles precisam desses lugares. Talvez não só no planeta Terra, teriam outros planetas que eles usam também como base, porém aqui já foi comprovado que eles vieram usando esses sites aí arqueológicos como um pit stop. Então, pessoal, estas foram algumas das razões principais que eu acredito que levaram os nossos primos extraterrestres a visitarem nosso planeta a algum ponto aí do tempo, e também o que levam eles a visitarem atualmente o nosso planeta Terra. Bom, resumindo o que a gente falou aí hoje, nós vimos alguns motivos que eu considero aí na minha reflexão os principais. Porém, se você tem alguma ideia, se você tem algum outro motivo que você acha que seria importante para esses seres virem aqui, deixe aí no seu comentário. Se você gostou do vídeo, dá um like aí. E também subscreve no canal para todo vídeo novo que a gente lançar no canal você ser informado. Bom, os motivos que nós vimos hoje foram para colonizar, para explorar e também popular o planeta Terra, para constituir civilizações entre nós e viverem aí entre nós, mesmo que seja de uma forma disfarçada, uma forma camuflada. Porém, eles no passado vieram e constituíram civilizações abertas e viveram com seres humanos, o que eu acredito que vai voltar a passar. Nós estamos chegando muito perto aí de um tempo, de um grande evento, e eu acredito que isso vai acontecer. Atualmente eles vivem camuflados, eles vivem escondidos, eles controlam os escalões, os altos escalões aí do governo, mas eles estão aqui entre nós. Há motivo de abduções dos mais diversos, para experimentos científicos, para coleta de material biológico, para diversas razões que nós falamos aí nesse vídeo, para implantar bases também em pontos de abastecimento para suas naves e manutenção também. Muitos sites aí na Terra que sugerem esta teoria. Bom, por hoje é só. Eu agradeço aí você ter ficado esse tempo todo aí comigo. Espero que você tenha aprendido um pouco mais de alguns pontos aí da ufologia. E até breve no nosso próximo vídeo.